A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos dar continuidade em Mateus capítulo 24. Deus seja louvado. Mas antes eu quero ler dois textos que está em Daniel capítulo 12, que diz assim: multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e humilhação, para o desprezo eterno. Versículo 3 do capítulo 12 de Daniel está assim: os que têm entendimento e são sábios, presta atenção, os que têm entendimento e são sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como estrelas brilhando para sempre, por toda a eternidade. Você que decidiu viver para Cristo e levar outras pessoas para o caminho da verdade, para o caminho da salvação, para que saia desse mundo de trevas e encontre a salvação em Jesus Cristo, você brilhará no céu. Céu, irmãos, vai brilhar quem trabalhou, quem se dedicou à obra, quem fez para Cristo, quem buscou em Deus a verdade, não para homens, porque todos nós morreremos. Aqueles que não foram arrebatados para o céu vivo, vai morrer. E quando morrer, acordará para o juízo, para o julgamento eterno. Uns vai ser para a glória, para a eternidade com Cristo. E outros serão para a vergonha eterna, inferno, sofrimento. Então escolha a melhor parte, como Maria escolheu, e escolha servir, escolha se dedicar, escolha colocar no altar do Senhor. E com esses versículos eu começo mais um Desperta Crente. Deus seja louvado. Então vamos lá. Capítulo 24 de Mateus, onde nós estamos agora a partir do versículo 15, nós vamos entender que quando você lê lá Marcos capítulo 13, quando você lê Lucas 21, aí e Mateus aqui capítulo 24, 25, está paralelo aqui esses capítulos um com o outro. Se você ler, abre um pouquinho mais a sua mente, leia lá depois que você vai entender um pouquinho mais. Então Jesus agora sai do templo, ele lança ali seus olhos sobre Jerusalém, fala o que vai acontecer aproximadamente 40 anos depois. Jerusalém será destruída, morrerá mais de 1.100.000 judeus e assim vai, como a gente falamos aqui no antigo vídeo. E nesse vídeo agora nós vamos falar agora sobre a grande tribulação que se inicia a partir do verso 10 em diante. O Senhor já começa a falar sobre a grande tribulação, as coisas que irão acontecer, que estarão acontecendo. Então vai falar agora assim, Jesus fala no versículo 15: e assim quando virdes a profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao que lê o profeta, entendereis. No caso, se você lê o profeta, você vai entender que está falando do anticristo. Vai entender que o profeta Daniel também recebeu a revelação que o anticristo viria, se assentaria no templo em Jerusalém e vai querer ser adorado como Deus. Só que quando isso acontecer, a igreja já subiu. A igreja já está com o Senhor na eternidade, na glória, banqueteando, porque enquanto a terra está aqui numa grande tribulação, nós estamos nos 7 anos de banquete com o Senhor, nos 7 anos festejando no céu. Então nós estaremos lá, a terra 3 anos e meio de uma falsa paz, que o anticristo vai trazer, e 3 anos e meio de uma grande tribulação terrível, como nunca houve. Então será uma perseguição terrível para aqueles que ficarem. Vamos lá, o arrebatamento é agora, pum, nós subimos para a glória, a igreja de Jesus sobe para a glória. Aí o anticristo vai, no meio daquela tribulação toda, no meio daquela guerra toda, a gente não precisa entender isso. Tudo está sendo preparado para este homem ser levantado. Então, o Brasil precisa estar desgovernado, precisa estar de uma forma terrível. O mundo inteiro tem que estar na bagunça de cabeça para baixo, tá entendendo? Então, as coisas não vai estar tudo organizado, tudo no lugar, vai estar desorganizado. Ninguém limpa a casa que está arrumada. Para que esse homem suja e ele, no meio do surgimento dele, ele vai governar o mundo inteiro. E aí, durante 3 anos e meio, ele vai trazer uma falsa paz, vai trazer bonança, prosperidade, vai enganar muita gente, né? E muitas pessoas vão idolatrar, vão adorar, né? Vai ter ele como um Deus pelas coisas que ele vai fazer, porque foi dado poder para ele fazer isso. Ele vai ter poder para fazer isso. Então, verá esse tempo. O anticristo vai cumprir a missão também que vai ser liderado para ele fazer. Então, vamos lá. A gente vê no verso 16 assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, porque os judeus naquele período, eles estendiam roupa no telhado. Então Jesus usa esse exemplo aqui: quem estiver no telhado não desça para pegar nada, porque será uma grande tribulação. O que Jesus está trazendo aqui é um discurso para os judeus de despertamento, para que eles saíssem do sono.
Jesus estava despertando aqueles judeus para sair do sono, para entender o que viria a acontecer. Toda a palavra de Deus é um despertamento para nossas vidas espirituais. Então, as filhas de Sião, quando chora, né, que Jesus está indo levar da cruz, Jesus mandou ela chorar por ela, porque sabia que o que viria seria terrível pelo tempo. Então, Jesus, no verso 17 diz, quem estiver sobre o telhado, não desça para pegar coisa alguma, aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica, serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para os que estiverem amamentando. Então imagina uma mulher correr para se proteger com a barriga grande grávida, quem já esteve grávida sabe, né, como eu, ou com a criança no colo. É horrível correr com criança no colo, você não consegue, é uma dificuldade muito grande. Então o Senhor está dizendo que esses dias serão terríveis, sofrimento. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não corra durante o inverno, nem no sábado. Por quê? Porque os judeus guardam o sábado. Então, no inverno é extremo, é frio, é neve, né? E eles não conseguiriam se proteger ali. Então, no sábado, porque eles guardam o sábado, eles não fariam nada. Então, orem para que não caia nesse dia. Então, pensa como será esse dia terrível. Eu não quero estar aqui para ver, irmãos. A grande tribulação será algo muito terrível que vai acontecer. Se no princípio das dores, como nós estamos agora, muitos de nós não estamos suportando, a gente está vivendo um período de esfriamento tão terrível, pessoas voltando atrás, recuando, desistindo da fé. Porque muitas pessoas vêm para Jesus, mas eles não querem conhecer Jesus pela sua palavra. Então eles conhecem profecias, movimento, mistério, falar em línguas, culto de avivamento, culto de poder, culto daquilo, campanha daquilo, campanha, mas eles não conhecem o Senhor da palavra, eles não buscam conhecer Jesus. Quando eu me converti, Jesus me aceitou há 8 anos atrás, dia 22 de abril de 2017. Eu aceitei Jesus num sábado. Aliás, Jesus me aceitou num sábado. No domingo, eu já comecei a ler o primeiro livro da Bíblia, que eu ganhei uma Bíblia bem pequenininha, assim, com as letras pequenininhas. E eu comecei a ler. E o primeiro livro que eu comecei a ler foi Gênesis. Eu li Gênesis todinho. Não, li Atos. Li o livro de Atos todinho. Aí eu lia Atos e lia Gênesis. Eu li Atos e li a Gênesis. Comecei a ler Gênesis, Deuteronômio, o Êxodo, e fui indo números. Aí vim pra Atos. Aí uma pessoa falou comigo, nem consigo lembrar quem foi, mas falou assim, não, você tem que ler os evangelhos, porque eu falei que estava lendo os livros. Não, leu os evangelhos. Aí eu fui para os evangelhos e olha, eu sei que comecei a ler a Bíblia. E graças a Deus, pela tua bondade e misericórdia, o Senhor me firmou os passos. E por quê? Porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é nutrição. Então leia a Bíblia. Tem muito crente aí dizendo que tá fraco, mas quem não come enfraquece. Quem não se alimenta enfraquece. Ai, tô fraco. Quanto que você lê de Bíblia? Quanto que você tira tempo com Deus? Quanto que você tira tempo de oração, consagração com o Senhor? É necessário ler a palavra de Deus, nem que seja um versículo todos os dias na parte da manhã, para você ficar nutrido. Leia a palavra de Deus, tire tempo, leia livros. Tem livros da Bíblia, epístola, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que é 1 capítulo, que é 2 capítulos, que é 3 capítulos, 4 capítulos. Você lê um livro da Bíblia de 6 capítulos, rapidamente. Efésios, eu já li Efésios várias vezes, porque são 6 capítulos. Já li Judas, que é uma folha só, um capítulo só. Filemão, que é um bilhete, é um Mississippi, é um capítulo só. Então a gente tem, irmãos, leia. Você, mas eu não gosto de ler. Eu conheço uma pessoa que sempre fala isso. Eu não gosto de ler, mas eu também não gostava. Eu nem sabia ler. Eu era analfabeta de tudo. Aprendi a ler lendo a Bíblia. Aprendi a ler buscando em Deus o conhecimento, porque eu não tive estudo. Parei de estudar na 5ª série. E o Senhor, pela misericórdia, tem feito coisas grandes na minha vida, tem me instruído. Claro que hoje eu estudo, busco conhecer mais, estudo para poder conhecer um pouco mais. Estou aprendendo ainda, mas vou aprender muito mais, entendeu? Porque eu tenho essa dedicação no meu coração. Então, o triste nos dias atuais é o achismo. O achismo na vida de muitos crentes, né? Achismo significa tomar decisões ou opiniões sem saber, né? Só supondo, suposições. São pessoas assim, então, muitas pessoas, hoje a gente está vendo aí uma briga no Brasil, é de fascista. Então, o que é o achismo? O achismo é você falar daquilo que você não sabe. É um preconceito. É você falar, né, daquilo que você não sabe. É um preconceito. Você tem um conceito daquilo que você não conhece. Então, muita gente tem isso. Muita gente está assim da igreja. Preconceito. Tem um conceito da Bíblia que não conhece. Fala aquilo que não sabe. Fala o que ouvem. Pessoas que ficam só ouvindo o outro falar. Eu sou muito curiosa, sabe? Para a questão das coisas do Senhor. Então, tudo aquilo que fala, que eu ainda não sei, eu procuro saber. Tudo que eu ouço, tudo que eu vou lendo, algo que eu vou buscando para me conhecer, para me entender. Então, isso tem que despertar em nós. A gente vive esse período que as pessoas se despertam muito pela vida dos outros, né? Pelas coisas que estão acontecendo. Mas não se desperta em ter um conhecimento profundo do que a palavra de Deus diz. Então, achismo é falar do que você não sabe, né?
é ter um preconceito. Eu quero falar, mas não tenho conhecimento para falar. Então, busca um pouquinho mais para a gente aprender. E ninguém nasce sabendo, tá bom? Ninguém nasce sabendo. Deus ensina tudo com o seu esforço, com a sua dedicação. A gente vive esse período de pessoas que exclui muito, faz muita exceção de pessoa, exige muito das pessoas, mas o nosso Deus, quando ele tem promessa, ele faz cumprir, ele abre a mente, viu? Ele faz, ele é Deus, ele continua sendo Deus. Apesar que hoje o homem tem tirado Deus do centro, colocado o humanismo, né, o homem no centro, pessoas aí que menosprezam, fazem exceção com pessoas que Deus chamou, mas o Senhor, ele está acima de tudo e de todos, viu? Acima de tudo e todos. Não desista. Não sei se é para você, mas se for para você, toma posse aí e busca o conhecimento em Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos lá? A continuidade. Então aqui está falando da grande tribulação, por conta haverá nessa época a grande tribulação, como jamais aconteceu, que é o que vai estar acontecendo nesse período, né? E o tempo. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhum da carne seria salvo. Então, essa abreviação dos tempos, irmão, a gente acha, eu falo para você que às vezes até eu penso, meu Deus, será que já está abreviado os tempos? Porque parece que a gente acorda, já está na hora de deitar, né? Não, porque a gente está tão ocupado. As 24 horas do dia continua sendo 24 horas do dia. A gente está tão ocupado, tão ocupado. Hoje a vida da gente é tão cheia de coisa que a gente muitas das vezes não está vendo. Não está vendo, mas o tempo está passando. Não é que o tempo está correndo, porque a abreviação dos tempos, a aceleração dos tempos será para a grande tribulação. Porque esse é um período de tanta dor que aqueles que estiverem aqui que serviram ao Senhor, porque vai ficar crente aqui, tá? Quem são os crentes que vai estar aqui? São aqueles que não se preparou para subir para a glória. São aqueles que não santificou, são aqueles que não acreditaram no arrebatamento, são aqueles que estão vivendo uma vida promíscua, em pecado dentro da igreja, são pastores que não têm compromisso de direcionar o povo para o céu, aqueles que não santificou, que não têm uma vida santa, que Paulo nas suas epístolas chama a gente de santo, ao santo, ao santo, aos santos, porque nós somos santos em Cristo. Ele é santo, Deus é santo, o Pai é santo, o Espírito é santo, o Filho é santo. Então requer dos seus filhos santidade, que somos nós. Então, aqueles que não santificou para subir, irão ficar. Quem são essas pessoas? Quem vai pregar na grande tribulação. Os pregadores da grande tribulação são os crentes que não vão subir. Amém? São os crentes que não vão subir. Então, aqueles crentes que vão subir, vai estar banqueteando na glória. Os crentes que ficarem, vai estar aqui sofrendo e pregando aqui a volta de Cristo. Alguns vão se entregar de vez à perdição da terra, mas outros ainda vão lutar pela sua salvação. E nós cremos nisso, que nós iremos subir para a glória de Deus. Então não perca, não negocie a sua salvação agora. Caminhe com Cristo, firmes e crendo no que Deus vai fazer. Amém? Pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, apresentarão grandes milagres e prodígios. É possível iludir até mesmo os santos. Então eles vão fazer tantas coisas que é arriscado até os santos acreditar que eles vieram da parte do Senhor. Então, irmãos, não fique aí, milagre, profecias, não se engane não, tá? O que vem de Deus, Deus testifica. E isso aqui que vai acontecer na grande tribulação já acontece nos dias de hoje também. Pessoas aí que fazem milagre, fazem aquelas coisas, e nem todos os milagres vêm de Deus, nem todas as profecias vêm do Senhor. Prova que João escreve na sua epístola, não sei se é a primeira, acho que é a primeira epístola de João, que ele fala, provai os espíritos, tá? Fazei prova. Eu não, pode me entregar o que for, depois eu vou lá, levo para o altar da oração, faço prova com Deus, porque nem tudo a gente tem que aceitar. Então, eu creio que sim. Tem um testemunho de uma irmã, né? Ela contou para mim que ela estava num período da vida dela desconcertada, ela não ia na igreja, ela só queria trabalhar, ela não estava preocupada mais em santificar, em orar. Nós conversando, nós falamos sobre esse assunto, sobre falsas profecias, e diz ela que foi num culto. Ela ficava muito tempo sem ir na igreja, ficava 15, 20, não sei quantos dias sem ir na igreja, e quando ia, aí um dia ela foi pro culto, chegou lá uma pessoa que estava pregando, veio do altar e falou, continue assim, porque Deus tem se agradado de ti, Deus tem se agradado do seu posicionamento. E ela sabia que não era Deus, porque ela sabia como estava com a vida dela, toda desconcertada, toda fora do altar. Se fosse o arrebatamento, ela ficava, e ali ela não recebeu aquela profecia, que ela sabia que não era Deus, não envergonhou o profeta, mas chegou em casa, ela dobrou o joelho e consertou a vida dela com Deus, porque ela viu que o diabo falou na boca daquela pessoa, para ela continuar do jeito que ele queria, porque quem queria ela daquele jeito era o diabo, para que ela perdesse a salvação. Então isso é muito sério, nós precisamos provar os espíritos e ter sabedoria, né, no que o Senhor está falando conosco. Então, Jesus está dizendo, eu avisei. Olha o versículo 25, vede que eu o pronunciei a voz. O versículo 25 Jesus está dizendo, eu avisei vocês. Ninguém vai ser pego desapercebido se der crédito e ouvido ao que eu estou falando. Então, irmãos, dê ouvido ao que o Senhor está falando conosco. Vamos despertar do sono, vamos consertar a nossa vida, colocar no altar, porque da mesma forma que a gente sabe que Deus nos elogia
né, que Deus se agrada do nosso posicionamento firme, Deus também rejeita quando nós estamos fora da presença e Ele fala. Então, eu sempre falo isso, eu louvo muito ao Senhor quando o Senhor me repreende em alguma área da minha vida, em alguma forma, aquilo que eu falo, penso, eu faço. Eu amo quando Jesus faz isso comigo. Quem isso, é isso mesmo, eu amo quando Jesus me repreende, porque eu sei onde eu preciso mudar. Você acha que quando alguém me critica, quando alguém fala algo assim que vem até mim, você acha que eu fico triste? Eu não fico triste, não. Eu vou analisar, eu faço uma análise da minha vida. Eu começo na hora a analisar, Senhor, se falou isso, eu quero saber se está assim, preciso. Então, eu vou analisar a minha vida, porque eu não quero perder o céu, irmãos. Eu não quero perder os céus. E quem está de fora, muitas das vezes, é melhor do que quem está dentro. Quem já ouviu isso? A minha mãe sempre fala isso com a gente. Então, a gente precisa entender. Então, se houver alguma crítica, claro que tem Sabalate, Tobias, Gesem, a profetisa Noedi, Semais, os desocupados da obra de Deus. Tem aqueles que ficam na praça, né? Ela que está lá em Atos, no capítulo 18. Aqueles que só estão ali mesmo para tentar impedir que o povo chegue ao céu. Aí você descredibiliza que esse povo é uma raça de víbora invejosa e, infelizmente, que nos converteu. Mas a gente tem que se analisar. Então, se analise para que você chegue ao céu, porque o Senhor Jesus nos avisou. Pois da mesma forma como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver o cadáver, ali se reunirá os abutres. Porque o Senhor fala nesse versículo 28 que onde houver um cadáver se reunirá os abutres. Por quê? Porque demorará 7 meses para conseguir enterrar todos os cadáveres da grande tribulação. Será que vai ter morto? 7 meses para conseguir enterrar todos os mortos da grande tribulação. Isso aí é mais profundo, uma aula mais profunda para a gente conhecer. Mas se despertar a curiosidade, você busca um pouquinho de conhecimento mais sobre isso. Então, todos vão ver. Quando Jesus vir na sua segunda vinda, né, que será para todos ver, que é onde o Senhor vai reunir o seu povo, vai dar essa oportunidade que os judeus vai ter, vai subir para a eternidade, e aí vai continuar a palavra de Deus se cumprindo, tá? Vai continuar. Então, vamos lá? Que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso intelecto e nos dê sabedoria para buscarmos nele com convicção aquilo que o Senhor tem. Aí nós vamos falar agora sobre a segunda vinda de Jesus, mas eu não vou terminar nesse vídeo, vou terminar em outro vídeo para não ficar muito estendido, tá bom? Então vamos lá, vamos encerrar. Pai, nós glorificamos o teu nome, pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor abra a nossa visão, porque ali como o Senhor abriu a visão dos seus servos, das suas servas, para que a gente venha hoje ter essa oportunidade, esse privilégio de ver e ouvir aquilo que o Senhor fala conosco através da tua palavra, e nós possamos receber, Senhor, com graça, com o coração aberto, o discernimento que o Senhor tem nos dado, o entendimento que o Senhor tem nos dado, para que nós não perdemos, Senhor, a salvação. Por isso, Pai, nos ajuda a santificar e a continuar na tua presença, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, seja Jesus na vida de alguém e permaneça firme, porque o céu tem mais para nós.